Estamos de volta com o programa Interação, com Rafael Tumeleiro, diretor-geral da AsiaLink. Rafael, nós conversávamos no bloco anterior sobre a questão Brasil-China. Onde é que está o grande ponto da importação? Por que é necessário um país como o Brasil, com um parque fabril desenvolvido, diversificado, por que ele tem essa necessidade de importação? Assim, a importação ela serve para tem vários motivos da importação. Mas um deles também que a gente tem que se lembrar que a gente não pode só exportar. A gente não pode querer só exportar no mundo. A gente tem que também importar. A gente não é um país isolado do resto do mundo. Então, claro, a China tem seus custos mais baixos, ela consegue exportar para todo mundo, mas a gente também tem que importar e exportar para eles. Hoje a China é o nosso maior parceiro comercial. E um dado interessante disso é que hoje a gente exporta mais para a China do que importa. Né? Então, a China é um grande cliente nosso, que compra mais da gente do que a gente compra dela. Então, na nossa balança comercial hoje, a gente tem essa vantagem de 5 bilhões de dólares a mais que a gente vende para eles a mais. Claro, minério de ferro e outros produtos, mais valor com commodities, mas nesse caso não tem problema. O que a gente vê, na verdade, na questão qual é a vantagem da importação? O Brasil, nesses últimos 2, 3 anos, teve um crescimento muito grande. E o nosso parque fabril, na verdade, ele é o mesmo parque fabril em vários setores de 5, 10 anos atrás. Ele acabou não se expandindo. Porque o Brasil é muito instável, a gente não sabe se vai crescer o ano que vem, se vai... E com 3 anos de crescimento, acabou faltando muita mercadoria, principalmente no ramo que a gente atua, que é o ramo de materiais de construção, louça, metais, acabou faltando nas indústrias. E isso acaba tendo um processo inflacionário no país, né? Porque não tem para entregar, o fornecedor vai lá e pede um preço maior por aquele produto. Então, a importação ela chegou no Brasil para fazer um controle de preços, né? A gente conseguia trazer um produto mais barato da China e consegue pressionar hoje um fornecedor nacional para que ele tenha um produto mais baixo, um produto com mais tecnologia, ou que desenvolva um produto mais barato, ou que desenvolva um produto melhor para o consumidor. Qual é a vantagem para o consumidor disso tudo? É ter o produto, que estava em falta no mercado, em alguns casos, é ter um produto com uma qualidade melhor, porque o fornecedor local vai ter que se adaptar, vai ter que fazer um produto melhor, um produto com design melhor, um produto com uma funcionalidade melhor e um preço mais baixo. Então, um dos principais pontos da importação hoje é a questão do controle inflacionário e questão de demanda do mercado interno. Ela consegue suprir esses dois hoje. Eu também acho que nem nos Estados Unidos hoje, todo o parque fabril é importado, né? não existe mais. Mas o Brasil, o custo de importação é tão alto que só alguns produtos a gente consegue importar. E esses produtos, muitos deles, a gente não tem produção suficiente para suprir o mercado interno. Eu acho que essa questão é muito importante porque ela é a velha relação da economia da oferta e demanda. Exato. Né? Quanto maior a oferta aqui dentro, seja ela se é produzida dentro do país ou se vem de fora, menor vai ser o preço que o consumidor vai pagar lá na ponta. Exato. Então, esse eu acho que é o principal e por isso que mantém a inflação para baixo. Porque se nós tivermos uma oferta menor, nós vamos subir o preço dos produtos a um nível que pressione a inflação e isso, obviamente, vai se tornar maléfico para o país. Geralmente, a gente pode esquecer que geralmente quem paga esse imposto são os mais pobres. Exato. Porque a inflação é um imposto pago pelos pobres. E um dado que a gente tem como comprovar isso é que nós estamos com pleno emprego. Nunca se importou tanto no país, nunca se importou tanta mercadoria da China e de outros parceiros econômicos como a Europa, a Ásia principalmente, tem outros países da Ásia que a gente trabalha, que importa muita coisa. Estamos com pleno emprego. Hoje o desemprego é muito baixo, porque exatamente o controle da inflação, questão de ter o produto para o cara poder fazer a casa dele, poder comprar o seu piso, comprar o seu com um preço competitivo, um preço que tenha como pagar. Né? Um ar-condicionado hoje é quase todo importado. Mas hoje custa R$700 um ar-condicionado. Se fosse feito aqui, ia ser 2.000 e uma Como já foi no passado. Como já foi no passado. Quando os ar-condicionados eram produzidos apenas na Zona Franca de Manaus, os ar-condicionados vinham ao preço de R$2.000, como você bem disse, e o mesmo produto hoje, cerca de 4 ou 5 anos, mais ou menos, hoje estão a R$700, ou seja, ele universalizou, ele permitiu que uma camada maior da população tivesse acesso a um produto que antes era considerado um produto e artigo de luxo, de conforto, e hoje é praticamente, num país tropical como o Brasil, um produto de necessidade. Agora, Rafael, também a gente tocou no ponto da educação, mas acho que é muito importante voltar a salientar o ponto do planejamento
da parte estrutural e política na China. A gente conversava se a pressão política um dia poderia evitar o crescimento da China, se poderia estagnar em determinado momento. E também você trouxe e comentou a questão do planejamento. De 10 anos atrás, a estrutura das cidades, tudo é programado. Aqui no Brasil, a gente vê as coisas funcionarem governo por governo, né? É governo por governo e é conforme a necessidade. Muitas vezes já está vencido. Como é que funciona lá? Na China, né, como a gente sabe, é um governo de partido único, né? Hoje não existe partidos na China e quem elege os seus representantes no governo são os próprios governantes. Então é um sistema fechado que hoje existe até nas províncias, nas cidades, alguma indicação, algum voto para fazer, como se fosse no bairro, alguma coisa assim, que é participação do popular. Mas as grandes decisões são feitas pelo governo e são feitas por governo num partido fechado. Uma das vantagens desse processo é que o governo que fizer uma obra ruim agora vai ser o mesmo que vai receber a obra ruim depois, porque é o mesmo governo. Então a gente vê lá na China, por exemplo, sendo feito as obras sendo feitas muito bem planejadas, as obras sendo feitas com materiais bons, né? A Sinox, a gente vê por todo lugar, a gente vê, por exemplo, o que é de metal, eles botam a Sinox, para não ter problema lá no futuro, eles vão ter que consertar, é o mesmo partido. Então, claro, é uma coisa perigosa ter um partido que mande, mas até agora na China tem dado certo, né? Por causa desse processo deles, a corrupção na China ela é alta, mas ao mesmo tempo é muito mais baixa do que a nossa, digamos assim, no processo. Eles têm outras maneiras para conseguir dinheiro, que todo governante eles acabam, é muito suscetível a isso. Mas o principal planejamento deles, como falou, eles planejam a cada 10 anos, os próximos 10 anos. Né? Então, a cada 10 anos se reúnem e fazem um planejamento das cidades. Seja, vai precisar de um porto daqui 5 anos, vai precisar de um aeroporto daqui 7, vai precisar de mais uma estação de metrô, vai precisar mais alguma coisa. Eles fazem um planejamento, eles já disponibilizam recursos para esse planejamento e tu pode contar, se botou 5 anos, em 5 anos vai estar pronto a nova rodoviária, o aeroporto. Me parece até que independente da questão de partido ou não, parece que é uma questão cultural. Organização. Parece que isso vem de baixo. Exato. É muita questão de... Eles têm muita coisa de orgulho, muita coisa de responsabilidade. A gente vê que as pessoas que estão lá, elas têm um comprometimento maior com a população. Seja pelo passado que eles tiveram, por certos ensinamentos que eles tiveram, pela cultura asiática, que é bem diferente da nossa, mas eles têm essa questão muito, muito viva da palavra, né? Então, se deu a palavra numa negociação, tu tem que segurar essa palavra até o final. E isso a gente vê que eles quando o governo toma algumas decisões, a gente estava comentando, que até pode achar no fundo que está errado, né? O cidadão chinês até, não sei se está certo isso, mas ele acha que a longo prazo o governo está fazendo isso certo. E na maioria das vezes é verdade. Você acha que a China um dia pode virar uma democracia como a democracia brasileira? Acho que pode. Hoje em dia ela é bem democrática, digamos, na questão de empresas, bem democrática na questão de liberdades que se tem. Existe 1 ou 2 incidentes em questão que os chineses, como o Tibete, como outras coisas, que eles têm um direitos certo humanos. Receio, algumas coisas que eles bloqueiam no YouTube, algumas coisas assim. Mas a gente que morou lá, morei 2, 3 anos, a gente não sente que a população veja isso como um problema. Eles veem como uma questão de controle do país, né? De o que pode se passar para fora do país. Então, tem uma disputa no Tibete, eles não gostam que isso seja, que o resto do mundo saiba disso. Eles têm algumas coisas que eles gostam de orgulho, que eles acabam fazendo. Então, eu acredito que hoje o caminho é a democracia, o caminho deles é a democratização, mas vai ser uma democratização diferente, porque eles têm um pensamento diferente, eles têm uma história diferente, eles vão encontrar alguma maneira dos governantes continuarem no poder, como estão, mas vão dar certas opções para a população poder escolher o que ele quer ou o que ele não quer. Eu acho que a mais importante eles já fizeram cerca de 30 anos atrás. Foi abrir a economia e tornar essa economia uma das economias mais capitalistas do mundo. Exato. Eu acho que essa é a grande ambiguidade da China. Ela é muito fechada a nível governamental, sim, mas é fantasticamente aberta, muito mais que o Brasil, exato, a nível de comércio, a nível de capitalismo e economia. Eu acho até que, só um exemplo disso, eles acabaram ficando com Hong Kong. Né? Hong Kong agora é chinês, a Europa devolveu Hong Kong, a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China.
E Hong Kong era uma Europa, era uma desenvolvida com várias coisas. E na época todo mundo achava que a China ia aplicar o modelo deles em Hong Kong. E a China fez o contrário, pegou as melhores práticas capitalistas de Hong Kong e está aplicando na China. Então estão fazendo tem um caminho muito bom, um caminho muito promissor. Que nós somos empresários trabalhando lá, acreditamos que eles estão nesse caminho de abertura, de democracia, nesse processo de internacionalização da China. Agora, Rafael, se a gente pegar os últimos anos, o crescimento da China deve ficar na média entre 8% e 10%. Exatamente. O brasileiro deve ficar, nos últimos 5, na média de 3%. Tivemos 13,5% esse ano. Crescimento baixo, o potencial que o Brasil tem. Para a gente levar o encaminhamento do nosso programa e para a nossa mensagem final, você acredita que o Brasil pode chegar a ter um crescimento estratosférico como esse a nível chinês? Uma das coisas que a gente está comentando é exatamente a questão de organização chinesa, a questão de planejamento. Isso no Brasil a gente sabe que não existe. Então, se nós tivermos um crescimento muito grande, provavelmente vai faltar energia, vai faltar estrada, vai faltar educação, vai faltar saúde, vai faltar... A gente não tem um planejamento que a gente leve em consideração que vai crescer 5%. Né? O país hoje ele leva um planejamento que vai crescer 2%, 3%, e é esse o planejamento que ele se mantém. Então, o Brasil tem potencialidade pelo tamanho, como tem a China. O tamanho da China e o Brasil são parecidos, eles não são, a China é um pouco maior. Claro que a China tem mais população, mas os dois têm uma coisa muito importante que é a questão de recursos naturais. Né? Tanto a agricultura como a questão de minérios, petróleo, os dois países são muito fortes nesses materiais. Então a gente tem condições para fazer isso aí. Só que falta exatamente essa questão de organização, questão de educação, questão de planejamento, que a gente espera que algum dia venha a ter no Brasil alguma coisa semelhante ou melhor do que a China, né? Para os nossos filhos e para todo mundo que mora no Brasil. Eu, como sou muito otimista, Rafael, acredito que sim, a gente vai chegar lá um dia. Claro que você tocou em pontos muito importantes. Sem planejamento, sem uma educação sólida, uma base que seja sustentável, não chegaremos lá ou não chegaremos lá de forma perene. Perfeito. Bom, quero agradecer a sua participação aqui. Agradeço. Agradecer essa aula sobre a China, mas trazer a experiência de quem morou 12 anos lá, que já vive 12 anos com eles. Então, realmente, é muito rico trazer toda essa experiência, toda essa visão, para que as pessoas que estão em casa, o qual também agradeço pela audiência, possam entender um pouco mais. Convidar vocês para o nosso próximo Interação que acontece todas as terças-feiras, 21 horas, com reprises aos sábados ao 12h30, e dizer que vocês podem interagir conosco via o Twitter, por Gustavo_NENE, ou via o Facebook. Também pelo nosso e-mail da Ubra TV, ubratv@ubratv.com.br. Até a próxima, muito obrigado.